Por que trabalhar com civil 3D? Por que trabalhar nesse mercado? Sendo que a engenharia tem um monte de mercado, sendo que a engenharia tem um leque de mercado. Você pode trabalhar com obra, você pode trabalhar com projeto de casa, que é isso que eu falei, você pode trabalhar com topografia somente, você pode trabalhar com qualquer coisa dentro da engenharia. E por que diabos, né, trabalhar nesse mercado? Qual que é a vantagem de você trabalhar nesse mercado, né, de projetos de infraestrutura? Por que o Rafael escolheu trabalhar com projetos de infraestrutura? Por que o Rafael escolheu seguir essa carreira dentro da engenharia civil, né? E não outras carreiras como trabalhar em obra. Já trabalhei em obra também, né, de construção civil, já trabalhei com topografia de campo. E aí, por que diabos, né, eu escolhi trabalhar nesse mercado? Porque é o seguinte, a faculdade de engenharia, né, primeiro ponto, a faculdade de engenharia, ela foca muito na construção civil. Ou seja, ela foca na construção de prédio, na construção de casa. E a infraestrutura, né, ela se torna uma oportunidade. Por quê? Porque todos os alunos ali que estão fazendo a faculdade de engenharia civil, ou até mesmo um curso técnico em edificações, todo mundo só pensa em construir casa, só pensa em construir prédio, só pensa em fazer projeto residencial. Ninguém sai da faculdade, ou quase ninguém sai da faculdade, trabalhando com projetos de infraestrutura. Só que toda cidade, o Brasil todo, precisa de projetos de infraestrutura. Quer uma prova disso? Olha só, só você fazer uma pesquisa aqui, ó. Investimentos em infraestrutura no Brasil 2022, tá? Olha só que interessante, ó. Prevê 188,1 bilhões, né, para 2022. Ou seja, olha o tamanho desse mercado. Então, essa é uma das primeiras justificativas que eu escolhi trabalhar nesse mercado. Um mercado que cresce apesar de qualquer crise, um mercado que cresce apesar de qualquer, né, coisa que venha acontecer, qualquer nuance, né? O Brasil, ele é um país carente de infraestrutura e um país gigantesco que precisa de rodovia, de ferrovia, de esgoto, de abastecimento de água. É diferente de países lá fora que já está tudo redondinho, tem estrada, tem saneamento para todo mundo. Aqui não, aqui ainda tem muito projeto para ser feito, muita obra para ser feita. E olha só, quando eu vejo isso aqui, ó, Monitor de investimentos prevê 188,1 bilhão para a infraestrutura brasileira em 2022. Ou seja, olha o tamanho do investimento que a gente vai ter ainda em 2022 para a infraestrutura. E é exatamente por isso que eu escolhi esse mercado. Por quê? Porque a gente, ó, olha só, segundo Pompermayer, com 8,46 bilhões, o setor de mobilidade urbana é o mais carente de investimentos. Olha só, mobilidade urbana, loteamento, avenida, rua. É onde entendemos que tem a necessidade de reforçar a estruturação de projetos para avaliar essa carteira, junto com o saneamento, ou seja, esgoto, abastecimento de água, 18,5 bilhões. É o setor mais carente em infraestrutura. Então, quando eu olho para esse tamanho de mercado e eu vejo, né, pessoas trabalhando com projetos de casas a 2,50 metro quadrado, 3,50 metro quadrado, o projeto de uma casa toda, gigantesca, por 3, 4 mil reais, eu enxergo uma oportunidade gigantesca. Por quê? Quando você está na faculdade, todo mundo olhando para um lado só. E um mercado totalmente aqui, ó, inexplorado e que demanda muito profissional. Então é exatamente por isso que eu escolhi trabalhar nesse mercado de projetos de infraestrutura. E é por isso, né, que eu fomento, que eu levo conhecimento, né, a respeito, né, em torno desse mercado para várias pessoas, né? Hoje a gente já tem aí quase 2 mil alunos já treinados aí no Civil 3D, já se posicionando corretamente aí, né, trabalhando com projetos de infraestrutura. Se você fez um curso técnico de topografia, um curso técnico em edificações, um curso, ou uma engenharia civil, uma engenharia ambiental, uma engenharia, né, uma especialização em transportes, alguma coisa assim. Se você olhar para o seu lado e falar assim, quem domina o Civil 3D, quem faz mesmo projeto de terraplenagem, pavimentação, drenagem, esgoto, você vai ver que são pouquíssimos profissionais. Pouquíssimos profissionais. Mas o mercado gigantesco está aqui. E é aqui que mora, ó, o dinheiro. É aqui que mora o dinheiro. Quanto maior a oferta de trabalho, né, maior a oferta de oportunidade e menor a oferta de profissional, mais caro a gente pode cobrar. Então é uma grande oportunidade aí para você atuar. Então o primeiro motivo é isso.
o foco de todo mundo está na construção civil, sendo que a gente tem um mercado gigantesco aqui que quase ninguém está olhando e que se você olhar para ele, você tem só isso aqui te esperando. 188,1 bilhões de reais. E aí isso aqui compreende topografia, projeto geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, esgoto, abastecimento de água e por aí vai. Você precisa trabalhar com todos? Não, você não precisa trabalhar com todos. Você pode trabalhar com apenas um. Você pode trabalhar com dois, com três, com quatro. O legal é que o Civil 3D te permite, né, que você trabalhe com vários desses projetos. Segundo motivo para você trabalhar dentro desse mercado, segundo motivo pelo qual o Rafael trabalha dentro desse mercado, o leque de oportunidades. Né? Como eu falei, você pode oferecer um único projeto desse, você pode trabalhar com um único desses aqui, como a drenagem, por exemplo, ou você pode fazer todos, né? Como o nosso caso aqui, ó. No meu caso, eu faço todos esses aqui, ó. Geométrico, terraplenagem, drenagem, o esgoto, pavimentação, acessibilidade, abastecimento de água, perfeito? Tudo dentro de uma única ferramenta, né? Tudo dentro do Civil 3D. É por isso que a gente consegue atender clientes, né, de qualquer tamanho, de qualquer nuance, aí, de qualquer área que esse cliente atue, né? A gente consegue atendê-lo aí. Terceiro motivo, tipicamente, né, eles são projetos mais caros, só que são mais fáceis de fechar. Por quê? Por que são mais caros? Porque uma obra de um loteamento ela é muito mais cara. Tá? Uma obra de uma estrada ela é muito mais cara. Uma obra de esgoto ela é muito mais cara. Tá? Então, quando você vê esse tamanho de mercado aqui, ó, você não consegue enxergar, você não consegue chegar nesse valor aqui trabalhando com obra residencial, com casa. Tá? Infelizmente, você não consegue chegar nele. Então, eles são projetos mais caros porque a obra é mais cara. Né? A obra é mais cara. Um loteamento como esse daqui que eu mostrei para vocês de exemplo, ó, um loteamento como esse daqui, ele é um loteamento que vai custar aí milhões de reais para ser construído. Tá? Ele vai precisar aí de uma de uma obra que vai custar aí milhões de reais para ser executado. Logicamente, o projeto dele, né, todos esses projetos também vão seguir essa proporção. Né? Não dá para você cobrar 1.000, 2, 3 mil reais em um projeto desse. Né? Um projeto de loteamentos, eles vão passar de 50 mil reais. Né? Vai passar de 100, dependendo do tamanho do loteamento, vai passar de 150, vai passar de 200, dependendo do tamanho do loteamento. Tá? Então, de acordo, né, com o tamanho dele, você vai aumentando. Mas, tipicamente, acima de 30, 40 mil reais, você tem projetos de loteamento. Perfeito? E é muito difícil você fechar um projeto de uma casa, por exemplo, de um projeto de uma residência, a 30 mil reais. Tem que ser uma mansão. Quarto motivo, né? Quarto ponto que eu escolhi trabalhar com o Civil 3D, né? Com projetos de infraestrutura utilizando o Civil 3D. Clientes recorrentes. Esse cliente mesmo, né, que eu mostrei para vocês ali, que a gente transacionou mais de 200 mil reais, é um cliente recorrente. Por quê? Porque a pessoa que faz um projeto de infraestrutura, a pessoa que, o profissional, cliente, né, que contrata um projeto como esse daqui, um loteamento, por exemplo, ele não faz um só loteamento na vida, né? Ele não faz um único loteamento na vida. Ele faz vários, tá? Ele faz vários. Eu tenho clientes aqui que tem mais de 100 loteamentos. Isso que faz com que a gente tenha, né, uma recorrência para você que deseja trabalhar por conta própria, para você que deseja ser autônomo, né, para você que deseja ter a sua empresa de projetos de infraestrutura, assim como eu. Né? Essa é uma característica desse mercado. Outra característica típica desse mercado, possibilidade de trabalhar de casa. Hoje eu trabalho de casa, né? Isso para mim é um benefício, é um luxo, né? Poder trabalhar de casa, principalmente durante a pandemia. Desde quando começou a pandemia, eu vim para casa e não voltei mais, né? Estou até hoje no home office, toda a minha equipe trabalha em home office. Então isso, para mim, é um luxo, poder vender todos esses projetos. Vocês viram aí, mais de 200 mil reais de projeto para um único cliente, né? Poder vender esse tipo de projeto. E trabalhar dentro da minha casa, né? Do conforto da minha casa, é muito top. Tá? Então você tem essa possibilidade de trabalhar de casa e o investimento é muito baixo para poder começar. Sempre me pergunta, Rafael, quanto que custa para trabalhar nesse mercado? Por quê? Para você vender um projeto nessa faixa de preço, né? Você vender 200 mil reais de projeto, deve dar um custo muito alto. E na verdade não. Para você começar, você só precisa de quê? Do conhecimento. Conhecimento é o ativo mais valioso que você tem. E é todo esse conhecimento que me proporciona trabalhar aqui hoje
ou em qualquer lugar do mundo, tá certo? Com projetos de infraestrutura. Então não depende de uma estrutura, não depende de você ter um carro, né, para você levar equipamento, não depende de você comprar equipamento caro, sem ter garantia de retorno. Não, você não depende disso. Investimento baixíssimo, baixíssimo mesmo. Você vai começar de onde você está, de dentro da sua casa. Porque esse é um tipo de trabalho que você pode desenvolver em qualquer lugar do planeta, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, durante a pandemia, a gente sofreu, todo mundo sofreu, beleza. Mas todo mundo continuou trabalhando de casa. Todo mundo continuou trabalhando no home office e funcionou 100%. Porque esse é um tipo de coisa, né? Um tipo de serviço que pode ser feito de casa. Tem outros serviços que não pode ser feito de casa. Então você pode trabalhar com investimento baixíssimo e atuar da sua casa. Seja você um CLT, seja você um autônomo, né? Seja você aí um funcionário, um empresário, né? Quiser criar uma empresa assim como eu, tá? Então tudo isso é possível trabalhando com projetos de infraestrutura.